Tiago, capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. A palavra nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Mas aqui nesse versículo, a palavra nos diz que tudo que é bom vem de Deus. Então, tudo aquilo que nós recebemos, que faz bem para a nossa vida, que nos traz alegria, provém do Senhor. E às vezes nós somos muito bom, na verdade, receber. A gente realmente é muito rápido em querer receber do Senhor. Mas, amados, isso não tem problema nenhum, porque a Bíblia diz que realmente Deus ele se alegra em nos dar, em que nós possamos realmente nos alegrar nele, ter ampla suficiência, não somente para nós, mas para também ser uma bênção para o reino. Então, não há nada contra você esperar receber do Senhor. Mas existe um momento, amados, onde nós precisamos realmente reconhecer o senhorio de Deus e sermos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito chegar em nossas mãos. Se você analisar na sua cabeça, se você pensar, você vai ver que Deus ele tem feito grandes coisas na minha e na sua vida. Deus ele tem feito provisão chegar, Ele tem feito coisas se manifestarem na sua vida. Você tem provado de milagres que Deus tem feito sobre a sua vida. Então nós precisamos realmente termos essa consciência de sermos gratos e honrarmos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito chegar. Nós temos um Pai que Ele é bondoso, que Ele é fiel, que Ele é supridor, que é uma fonte inesgotável de tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos um Pai maravilhoso. Então, amados, esse momento de dízimos e de ofertas é um momento onde nós possamos realmente expressar, através de nossas ações, essa honra, essa gratidão e reconhecê-lo como sendo realmente nosso principal supridor. Porque é Ele que nos dá força para adquirirmos riqueza, é Ele que nos dá força e vigor para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos adquirir bens, tudo vem do Senhor. Então, amados, esse momento é um momento específico para que você possa demonstrar a sua honra e a sua gratidão ao Senhor. Então, com esse entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a separar a sua oferta. Você pode fazer isso de maneira em espécie, com os envelopes que estão aí à sua frente, ou você pode também através do Pix, que está aparecendo aqui no nosso telão, ou lá atrás com as nossas tesoureiras. Isso são formas, são meios para que você possa participar desse momento de honrar e agradecer o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Você que nos acompanha de casa, você tem um QR Code que está aparecendo aí na tela do seu aparelho telefônico, e também você tem o Pix, que você pode também estar participando desse momento, para que nós possamos honrar o Senhor juntos. Amém? Então você separou o seu dízimo, a sua oferta? Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que temos. Nós te agradecemos porque nós reconhecemos que tudo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos, tá? Tudo aquilo que o Senhor tem feito se manifestar em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo amor, pela fidelidade demonstrada. Obrigado, Pai, pelos milagres que nós temos provados. Nós sabemos, Pai, que isso provém do Senhor. E nós queremos, Pai, te honrar, te agradecer e demonstrar a nossa gratidão e a nossa honra através de nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, esses dízimos, essas ofertas, multiplicando conforme a tua palavra diz. E eu declaro um novo tempo de frutificação, em nome de Jesus. Agradecemos por isso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Venha com alegria em nome de Jesus. Tudo que nos dá é bom. Nosso Pai é bom para todos. E tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Sim, Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Sim, Senhor, nós reconhecemos nessa manhã que todas as coisas vêm de Ti. Você pode levantar as suas mãos.
mãos, você pode falar palavras de amor ao Senhor. Oh Pai, nós te damos toda a glória, nós te damos toda a honra. Você é digno da nossa vida, você é digno das nossas renúncias. Você é digno, Senhor, de todo o nosso ser. Você é digno, Pai, de nós te escolhermos nesse dia e todos os dias da nossa vida. Você é digno, Pai, de muito mais do que o que nós temos dado. Você é digno de todas as coisas. Você é digno de toda honra e de toda glória. Nós celebramos a sua presença nesse lugar, Pai. Nós nos alegramos porque você está conosco. Você não nos abandona, você é um Deus fiel. Você não muda, a sua palavra permanece para todo sempre. Muito obrigada, Senhor, porque nessa manhã a tua palavra encontrará em nosso coração um solo fértil. A nossa mente está alerta e o nosso coração está receptível para receber tudo aquilo que você deseja compartilhar conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Muito obrigada, gente. Glória a Deus. O Senhor é bom. Você está bem, querido? Você está feliz? Glória a Deus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. O Senhor é bom em todo tempo. Hoje a gente vai falar sobre permanecer firme no propósito. Permanecer firme no propósito é o tema da ministração de hoje. E eu sei que a gente já ouviu recentemente algumas pessoas ministrando sobre propósito, e é muito bom a gente ouvir sobre as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Amém, queridos? Então, eu sei que muitas vezes a gente fala de propósito como se fosse algo comum. A gente fala viver o propósito, cumprir o propósito, como se a palavra propósito fosse só uma palavra que está na moda. Às vezes até no ramo do empreendedorismo a gente tem visto muito as pessoas falando sobre uma empresa com propósito. Muito se fala hoje sobre propósito. E às vezes eu acho que esse muito falar sobre propósito tornou o nome propósito um pouco banal demais. Porque as pessoas acham que qualquer coisa, propósito. Mas, sabe, a gente precisa entender que propósito é muito mais, é muito maior do que só uma palavra bonita que a gente encaixa numa frase para dar um efeito bacana. Propósito é algo que precisa conduzir a nossa vida. Eu até pensei assim, eu vou falar sobre propósito, mas eu não quero falar só sobre propósito. Eu quero falar com você sobre a importância de nós permanecermos firmes nesse propósito. Porque não adianta eu e você sabermos, eu acho que se eu perguntar para todo mundo aqui, você tem um propósito? Sim, eu tenho. Às vezes a gente não tem muito o que falar para a pessoa e dizer assim, Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, essa frase, Deus tem um propósito na sua vida, não é uma frase para a gente se falar quando não tem nada, é uma verdade, querido. Deus tem um propósito para mim e para você. E nós precisamos permanecer firme nesse propósito. Não é uma coisa qualquer, não é uma ideia qualquer. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um desígnio para mim e para você. Amém? Antes da gente ler lá em Jeremias, capítulo 9, como eu falei com você, eu queria te dizer a definição, né? Propósito, ele é o desígnio, o plano, o projeto e a vontade de Deus para a nossa vida. E sabe qual é a grande chave do que a gente precisa entender nessa manhã? É que esse propósito precisa conduzir a nossa vida. Nós não podemos, queridos, viver alheios ao plano de Deus para a nossa vida. A gente não pode viver alheio ao propósito, alheio à vontade de Deus, seguindo as nossas próprias ideias, seguindo as nossas próprias vontades. A gente precisa entender que esse propósito não é só algo que Deus me deu e eu coloco naquela estante. E vez ou outra, se eu estiver muito espiritual, eu pego ali aquele propósito, eu ando um pouquinho com ele, eu cumpro um pedaço, eu sirvo numa escala, eu faço algo com aquele propósito que me foi dado. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o propósito não foi dado a você. Você é quem foi dado ao propósito. Sabe, o propósito ele vem antes de mim e de você, ele vem antes de nós. Vamos ler logo lá em Jeremias 29, depois a gente vai... Você abre comigo em Salmo 139, você vai entender melhor.
Em Jeremias 29, no capítulo 11, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe, os pensamentos, os planos, os propósitos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. Como eu disse, o propósito não é algo que está numa gaveta e eu tiro para cumprir. Não, eu preciso entender que esse propósito deve conduzir a minha vida. Eu não posso e você não pode, querido, viver seguindo os seus próprios entendimentos, seguindo as suas próprias vontades, se estribando no seu próprio entendimento. Nós precisamos não só entender, mas abraçar essa verdade mesmo do nosso coração, de que os pensamentos de Deus, eles são muito maiores. Deixa eu dizer, Deus é mais inteligente do que você. Deus sabe o que é melhor para você e glória a Deus por isso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a gente estava falando sobre chamado, e a pessoa dizendo, eu não sou capaz. Estava ali naquele momento na Coitadolândia, né? Abriu as portas da Coitadolândia e estava lá dentro, falando que, não, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Eu falei assim, rapaz, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, tu está me dizendo que você é muito mais inteligente do que Deus, que você sabe mais do que o Senhor, que Deus errou feio em te escolher, que Deus te levantou, foi por um grande erro. Então, o chamado que Deus tem para a tua vida foi um vacilo de Deus? É isso que você está me dizendo? Aí ele ficou olhando assim para mim, eu falei, olha, Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando pensou num propósito para você. Deus não errou quando constituiu você onde você está. Amém? E muitas vezes a gente fica com um sentimento de autocomiseração, querido. Deixa eu dizer, o sentimento de autocomiseração vai paralisar completamente o plano de Deus na sua vida. Porque quando você fica nesse lugar de, eu sou muito pequeno, ninguém na minha casa consegue, ninguém nunca fez nada por mim, tudo que eu tenho eu tive que correr atrás só, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, tarará, tarará. Quando você fica nesse lugar, alimentando ali um vitimismo, alimentando um sentimento de autocomiseração, em outras palavras, você está dizendo, Senhor, você errou em ter me escolhido, eu não acredito no que você diz sobre mim, os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos, eu prefiro agarrar as mentiras que o diabo está me dizendo, do que agarrar o plano, o propósito que você tem para a minha vida. Eu sei que às vezes é duro de ouvir, mas é exatamente isso que a gente faz. A gente dá o braço para o diabo, senta junto com ele e fica curtindo a sofrência da nossa vida. Mas sabe, uma vida que é uma vida de alguém que permanece firme no propósito, que é conduzido pelo propósito de Deus, não é alguém que senta junto com o diabo para falar mal da própria vida, para ficar ali alimentando a sofrência da própria vida. Não, queridos, sofrimento, dor, tristeza e trauma, todos nós temos. Eu sei que tem gente aqui que se fosse contar a história para o carroceiro, até o burro chorava. A minha história é uma dessas, mas eu não estou aqui para ficar, meu Deus, o meu pai, a minha irmã, a minha mãe, o meu não sei o quê, eu. Ei, o evangelho tira o eu do centro e coloca Jesus no centro. Deixa o eu de lado, deixa que o propósito converta esse eu completamente. Amém? A gente precisa entender que os nossos pensamentos, eles são muito pequenos diante dos pensamentos de Deus. E o que é que a gente precisa fazer? Renovar os nossos pensamentos pelo pensamento da palavra. Transformar a nossa mentalidade segundo aquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia está dizendo muito claro, Deus está nos sacudindo e dizendo, eu é quem sei o que eu tenho pensado ao teu respeito, para te dar um bom fim, para te dar um futuro de paz. Isso tem tudo a ver com propósito, querido, porque se a gente começa na nossa caminhada cristã, a gente começa a pensar, recebe Jesus e fica ali alegre, feliz, a gente quer evangelizar para todo mundo, mas daqui a pouco os desafios começam a surgir. A gente já não está mais tão convicto daquele propósito inicial que fez o nosso coração bater mais forte. E a gente já começa a negociar aquele amor, aquela chama que acendeu muito forte no nosso coração, a gente já começa a negociar com, hoje eu não vou poder cultuar porque eu tenho que trabalhar até mais tarde. A gente não percebe, mas são essas pequenas concessões que a gente vai dando ao longo do dia e ao longo da nossa vida, que a gente vai negociando e minando o propósito de Deus para a nossa vida. Abre comigo lá em Salmo 139. Eu quero que você entenda que Deus não lhe deu um propósito.
Você foi dado para um propósito. Amém? No versículo 13 diz assim, você chegou lá? No versículo 13 diz, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. No versículo 16 ele diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Você percebe aqui que ele está dizendo, antes, quando eu ainda era só uma substância informe, antes de eu ser formado, os meus dias já tinham sido escritos, o propósito que Deus tinha para a minha vida já tinha sido determinado, querido, antes mesmo de eu nascer. Então, por que eu estou batendo nessa tecla de que o propósito vem antes de você? Porque às vezes a gente acha que Deus nos deu o propósito e a gente cuida dele como a gente quiser. Como se fosse qualquer coisa, mas não, o propósito veio antes. Deus nos criou, Jesus nos criou para cumprir um propósito. Ele criou aquele propósito e depois ele nos criou para cumprir exatamente aquele desígnio que ele tinha para a nossa vida. Nós precisamos ter essa consciência e deixar que isso dê o norte para a nossa vida. O que tem dado o norte da sua vida? O trabalho que você tem? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Teresina, eu vim para cá com 15 anos para estudar. Minha mãe sempre teve isso, de investir na minha educação. A primeira vez que eu saí de casa para estudar fora, porque a minha cidade tem só 5.000 habitantes, não tem escola particular e tudo mais. E quando eu tinha 11 anos, a minha mãe me mandou para Picos, que era uma cidade a 70 quilômetros. Então, eu passava a semana em Picos e vinha passar o final de semana em casa. E para mim, isso já foi muito doloroso, porque eu sou filha única, só morava eu e minha mãe. E com 11 anos de idade, uma criança, já morava em casa de outras pessoas, né, da minha família, já tinha responsabilidade. E os estudos norteavam a minha vida. Eu sabia, eu estou aqui para estudar. Então, eu tinha vários amigos que saíam, que faziam tantas coisas, mas eu sabia, eu estou aqui em Picos para estudar. Eu vim para cá para estudar. Então, o meu compromisso, o norte da minha vida aqui é estudar. Eu terminei o terceiro ano, eu sempre fui adiantada, e eu terminei o terceiro ano com 15 anos de idade. E eu vim para Teresina com 15 anos para fazer pré-vestibular. E mais uma vez, o norte da minha vida, agora eu saí mais distante ainda. E a minha mãe sempre fez questão de dizer, você está em Teresina para estudar, você está aí para estudar. Você não está aí para passear, não, você está aí para estudar. Então, eu vim para estudar. Nesse processo de estar aqui para estudar, eu já era crente, eu já tinha nascido de novo, já era do Verbo da Vida. Quando eu cheguei aqui, eu dizia sempre assim, eu estudava para passar em medicina, e eu falava, o povo dizia, tu quer para onde? Tu quer passar onde? Aí eu falava assim, rapaz, se eu passar para o Acre, eu vou. Não importa onde eu passar, se eu passar no interior, na última cidade do Acre, eu vou. Por quê, querido? Porque na minha cabeça, medicina era o norte da minha vida. Então, eu achava que não importava onde eu passasse, eu iria. Porque eu dizia assim, não, a oportunidade da minha vida, a minha vida vai ser transformada quando eu passar no vestibular para a medicina. Então, enquanto eu estava aqui, a minha vida era conduzida, o norte da minha vida era passar em medicina. E eu me lembro que várias vezes, quando eu cheguei aqui, eu realmente passei a viver a palavra de verdade. Eu já era crente, eu já amava ao Senhor, eu já tinha uma consciência de que eu tinha um chamado. Mas na minha cabeça era assim, ó, eu tenho um chamado, mas esse chamado só vai ser cumprido se eu passar em medicina. Se eu for médica, eu cumpro o meu chamado. Era condicional, eu achava que a única ferramenta que Deus tinha para cumprir o propósito dele na minha vida era passar em medicina. Estava até comentando com os adolescentes que o plano de Deus na minha vida, o plano que eu achava que Deus tinha para a minha vida, era muito claro. Na minha cabeça era assim, eu vou passar, eu vou me formar, eu vou embora para a África, eu vou abrir não sei quantos orfanatos em cada país do continente africano, eu vou estabelecer uma base na África do Sul e minha vida vai ser isso, sendo médica pelas nações. É lindo ou não é esse propósito?
É uma bênção, glória a Deus. Gabi, você acha que ainda vai ser assim? Não sei. Não sei, eu sei que hoje o propósito de Deus para a minha vida é estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Mas você vai entender, isso não tem um final triste, mas eu achava que era assim. Então, na minha cabeça, e antes era só medicina. Quando eu cheguei aqui em Teresina, eu comecei a despertar para o chamado missionário, e aí eu associei medicina e África, e na minha cabeça era só isso, e pronto. Eu só respirava isso e pronto. E aí um dia a Samere chegou para mim no bebedouro da igreja, assim que ela chegou aqui. Não, pera, eu vou voltar um pouquinho antes. Antes desse encontro com a Samis e dela falar isso que eu vou já dizer para você, um dia Deus falou comigo. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a mergulhar mesmo na palavra, a entender sobre o propósito de Deus. E um dia Deus falou comigo, Gabi, você não está em Teresina para estudar. E eu fiquei assim. E Deus falou, se você passar no Acre, não é a minha vontade que você vá. Eu quero que você fique em Teresina. E aí eu botei a mão na cabeça, meu Deus, mas a nota de corte da UFP é muito alta. Eu já pensei logo isso, né? Para eu ficar, eu tenho que passar aqui. E meu Deus, a nota de corte da UFP, da USP é muito alta. E o Senhor falou mais uma vez, Gabi, eu preciso que você estabeleça as suas raízes em Teresina. E falei, meu Deus, eu não posso falar isso para minha mãe vai surtar. Se eu falar para ela que não importa onde eu passe, eu vou ficar em Teresina. E aquilo ali começou a ser firme no meu coração e eu comecei a entender, mas Senhor, você me trouxe para cá, a minha mãe está se esforçando e Deus começou a falar comigo e dizer, olha, eu estou levantando você para influenciar essa geração. O pastor Fábio nem estava aqui ainda em Teresina, quando Deus começou a sinalizar essas coisas no meu coração. E Deus começou a falar, eu vou levantar você para conduzir uma geração fervorosa. E sabe, queridos, eu com 15, 16 anos ouvindo isso, Deus não estava dizendo que eu ia ser líder de adolescentes, mas Deus estava dizendo, eu estou levantando você para ser uma influência para essa geração. E Ele disse, o que eu tenho para fazer na sua vida começa aqui em Teresina, eu quero que você fique aqui. E para mim foi doloroso ouvir aquilo, porque o lugar mais difícil de se passar em medicina era Teresina. E na minha cabeça, o plano de Deus ainda estava condicionado a passar em medicina. Mas tudo bem, essa foi a primeira parte do que Deus revelou para mim. Eu comecei a entender, tudo bem, o lugar que eu tenho que ficar é Teresina. E aí, o tempo foi passando e chegou um dia no bebedouro da igreja, lá no prédio da Félix Pacheco. A Samis olhou assim para mim, aí ela falou, ela perguntou alguma coisa de medicina, se eu só queria medicina. Eu não lembro muito bem como foi, eu sei que de uma pergunta inocente, uma conversa foi desenrolada e eles foram me deixar em casa e eu fui chorando o caminho todo dentro do carro, porque eles me perguntaram assim, Gabi, ela disse, Gabi, você já parou para pensar que medicina pode não ser a ferramenta de Deus para a sua vida, mas pode ser uma ferramenta? E eu fiquei assim, estudando aqueles 2 artigos. Rapaz, uma ferramenta quer dizer que pode ter outras. Mas se for é a única. E na minha cabeça, era a única ferramenta. E eu fui chorando naquele carro, porque a gente foi conversando exatamente sobre medicina ser uma bênção, sobre ser maravilhoso esse plano de estudar, de passar, mas que eu não podia deixar a minha vida ser conduzida só por aquilo. Eu não podia achar que uma aprovação em medicina, um curso superior, né, ser médica, fosse determinar tudo que Deus fosse fazer na minha vida. E eles começaram a falar comigo sobre eu abrir os meus olhos para o que a palavra tinha para mim, para o meu propósito, para o meu chamado, para eu entender que o meu chamado não estava condicionado àquilo, que aquilo poderia sim ser uma ferramenta poderosa, mas não era a única. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu era só uma adolescente confusa. Eu achava que algo que Deus tinha falado, algo que estava no meu coração, que era lícito, que era bom, que eu me dedicava, era o que ia conduzir a minha vida inteira. Eu achava que eu só ia ser feliz, que tudo na minha vida dependia daquela aprovação. Mas um dia eu entendi, queridos, que sem uma aprovação para a medicina eu conseguiria viver. Mas sem Jesus e sem cumprir o propósito dele, eu nunca ia conseguir viver e ser feliz. Até que essa conversa com eles foi gerando ali em mim. Foi muito difícil no começo, porque eu fiquei, não pode ser assim. É isso, Deus já falou comigo. E aí eu pergunto para você, o que você acha hoje que Deus falou, que está conduzindo a sua vida, que na verdade é uma ideia da sua cabeça e não um propósito?
Você está permanecendo firme em uma boa ideia que você teve, ou você está permanecendo firme no propósito que Deus tem para a sua vida? E eu lembro que eu fiquei meditando naquilo, e aí chegou um dia, a minha primeira aprovação em medicina. E não foi em Teresina. Eu passei em Parnaíba. E eu lembro que o que era para ser o dia mais feliz da minha vida, e foi um dia muito feliz, eu pintei o rosto, tirei foto, recebi um monte de mensagem, fiz matéria lá na minha cidade, foi muito feliz. Nossa, eu passei. Mas durante esse processo, eu fiz 5 anos de pré-vestibular. Eu cheguei aqui em 2014 e eu fiz pré até 2018. Foi 2014, 15, 16, 17, foi 5 anos de cursinho. E a minha primeira aprovação foi em 2018, eu acho que foi 2017, eu não lembro. Mas eu lembro que quando eu passei pela primeira vez, antes de eu passar pela primeira vez, eu já estudava, não era mais porque eu queria ser médica. Conscientemente, não era assim. Hoje que eu estou fora da realidade, eu consigo dizer que era assim. Mas na época eu achava que é porque eu queria ser médica, mas hoje eu tenho certeza que é só porque eu queria ser aprovada. Eu queria provar para mim mesma que eu conseguia. Eu queria provar para a minha família que eu conseguia passar em medicina. Eu queria provar que aquele gigante não era um gigante, que eu conseguia vencer ele. E o meu maior sonho virou a minha maior tortura. Porque eu queria provar para as pessoas. O que antes eu via como propósito, agora eu via como necessidade de afirmação. E eu lembro que a primeira vez que eu passei, foi como se eu pegasse assim, a minha medalha. Eu subi no pódio e mostrei, passei em medicina. Só que o que era para ser o dia mais feliz começou a se tornar o dia mais triste, porque agora minha mãe foi começar a correr atrás, porque eu passei na particular, para ver financiamento, para ver algo para pagar, para eu cursar. E eu fiquei triste porque eu não queria cursar em Parnaíba. Não é por causa da cidade, é porque Deus tinha dito, eu quero que você fique em Teresina. Mas me diz bem, como é que eu vou dizer para a mamãe? Mamãe, ó, eu não vou passar. A senhora pagou 5 anos de cursinho para mim, 4 anos nessa época. Mas eu não vou, porque Deus falou que eu tenho que ficar em Teresina estudando pré-vestibular. Você como pai, me diga aí qual era a sua reação. Não tinha como dizer isso. E eu fiquei orando, Senhor, em nome de Jesus, cumpra a sua vontade. Eu não quero, Pai, desobedecer, eu não posso passar por cima da minha mãe, mas eu não quero cursar essa faculdade lá. E graças a Deus não deu certo. Olha, eu celebrando que eu não fui fazer medicina. O plano de Deus vale mais do que uma boa faculdade, querido. O plano de Deus vale mais do que o emprego que vai te pagar, mais do que o que você recebe hoje. Não importa se a proposta é maravilhosa. Ah, eu vou casar e vou morar em Paris. Vai valer o seu propósito? Se vale o seu propósito, não vale a pena, querido. Eu poderia hoje ser uma médica muito bem-sucedida, porque eu sei que eu seria. Mas não há sucesso na vida se o preço que foi pago foi a custo do propósito de Deus. Permanecer firme no propósito é permanecer firme a despeito da proposta que eu recebo, a despeito da circunstância, do cenário. Às vezes a gente acha que permanecer firme é só quando o cenário está ruim. E sim, nós precisamos permanecer firme quando o cenário está ruim. Mas tem muita gente que no cenário ruim permanece firme. Mas quando é elevado, quando é promovido, quando está no cenário bom, logo negocia o propósito. Logo negocia o propósito com a primeira pessoa que aparece. Logo negocia o propósito com a primeira proposta que aparece. E graças a Deus, naquele tempo que não deu certo, e a minha mãe ficou triste, é claro que eu chorei também, porque afinal de contas era uma aprovação. Mas ao mesmo tempo que eu chorei de tristeza, porque eu disse assim, meu Deus, eu vou passar mais um ano no cursinho. Eu chorei de alívio, obrigada, Pai, porque a minha mãe está vendo uma perda, eu estou vendo um livramento. Eu não sei, querido, o que ia acontecer comigo lá. Eu não sei se eu ia permanecer firme na igreja, eu não sei se eu ia permanecer, eu não sei. Mas eu sei que eu precisava estar aqui em Teresina. E depois, no final, eu fiz mais um ano de cursinho, aí dessa vez eu passei de novo, agora com fiéis, mas eu passei em São Paulo. Aí eu falei, a mamãe ficou muito feliz, porque eu falei para ela, mãe, eu não vou. Eu já estava trabalhando, eu comecei a pedir ferramentas ao Senhor. Eu falei, Pai, eu não quero depender exclusivamente dos meus pais. Eu não quero que a minha... Porque era assim, queridos, todo ano eu passava por um grande aperreio, chamado resultado do Enem.
Porque o resultado do Enem não determinava só a faculdade que eu ia entrar, mas o lugar que eu ia morar. Isso queria dizer que, se eu não passasse, a qualquer momento, minha mãe podia dizer, eu não vou mais pagar cursinho para você, você vai voltar para Alegrete. E voltar para Alegrete, diante do... Eu amo a minha cidade, eu amo a minha terra. Mas diante do que Deus tinha dito para eu ficar aqui, a possibilidade de voltar para lá fazia eu estremecer. Então, sempre que chegava no final do ano, eu já ficava naquela coisa, meu Deus... O Enem era outubro, novembro. Na hora que passava o Enem, a minha mãe não queria saber se ia ter formatura do Rema, conferência, acampamento. Acabou meu compromisso na escola, volte, venha-se embora. Aí, quando passava, mamãe dizia assim, porque a Alegrete é uma BR, né? Mãe dizia, eu não sei o que essa menina tem com Teresina, que ela não pode ver um carro passando nessa BR, ela quer entrar para ir para Teresina junto, nas férias, né? Porque nas férias ela disse, você vai ficar aqui. Eu, mãe, mas eu quero. Você vai ficar aqui. Eu não deixava nem eu vir passear aqui nas férias. Não deixava eu ficar uma semana a mais. Não, você já foi, já cumpriu, já estudou. Agora é hora de ficar aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque antes do resultado do Enem, eu ficava naquela, se eu não passar, eu vou ter que voltar. E aí, em 2018, eu comecei a falar, Senhor, eu preciso de um jeito para ficar, para ter um motivo para ficar, até esse resultado sair. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E foi quando eu tive a ideia de ir atrás de um emprego. Fui trabalhar na Sanezé, foi meu primeiro emprego. E graças a Deus que eu fui... Aí, imagina aí, 5 anos estudando para medicina, e aí eu chego para a mamãe e falo, mamãe, eu agora vou trabalhar numa empresa de detetização. Ela, o quê? Faz sentido nenhum. Aí o meu chefe foi me entrevistar, ainda não tinha saído o resultado do Enem, aí ele perguntou o que eu pretendia fazer da vida. Eu estou esperando o resultado do Enem daqui a 3 meses. Aí ele disse, se você passar, eu falei, eu vou. Como é que a pessoa assina a carteira da outra desse jeito? A Aline está rindo porque ela lembra. Eu não sabia como é que ia ser a minha vida. Eu só sabia que eu queria, o que eu pudesse fazer para ficar em Teresina, eu queria fazer. E aí, quando saiu, eu passei de novo, aí eu falei para a mãe, mãe, eu não vou embora para São Paulo, eu vou ficar, eu vou fazer publicidade. Pensa na alegria, a minha mãe soltou fogo, só que não, eu desisti de medicina para fazer publicidade, mas aquilo ali trouxe paz para o meu coração, aquilo ali trouxe alegria. Não era uma paz que eu entendia, a conta matemática, é claro que o salário de um médico é muito melhor que o de um publicitário, mas era o propósito envolvido ali. Não era só ficar em Teresina, eu sabia, Deus quer fazer algo comigo, e a comunicação. Eu comecei a me apaixonar por esse universo, eu comecei a entender, isso aqui também é uma ferramenta de Deus, eu também posso cumprir meu propósito assim. Sabe que eu quis dar esse exemplo da minha vida para você, para dizer que eu era só um adolescente, achando que eu sabia tudo da minha vida, que eu tinha o plano perfeito, que Deus tinha determinado aquilo. Só que esses achismos me fizeram permanecer firme não no propósito, mas no meu próprio achismo. Só que quando eu me abri para viver a vontade de Deus, apesar de parecer que eu estava perdendo, eu estava lucrando. Quando você permanece firme no propósito, querido, não importa se parece que você está tendo uma grande perda. Você está tendo um grande avanço, você está tendo um grande lucro. Não vale. Uma vez a gente estava falando sobre namoro com os adolescentes, eu queria entrar nisso aqui também. Às vezes as pessoas negociam um propósito como eu conheço. Eu acho que eu tenho 26 anos, eu me converti com 10. Tem 16 anos, agora em agosto fez 16 anos que eu nasci de novo. E desde que eu me converti, o que eu já vi de pessoas que eram mais firmes do que eu, que pregavam o evangelho, outras que começaram junto comigo. Quantas pessoas eu vi se perder o propósito por causa de relacionamentos errados? Quantas pessoas eu vi se perder por causa de carência? Isso tem tudo a ver com permanecer firme no propósito, querido, porque se você negocia aquilo que Deus já falou com você por uma carência, você não está permanecendo firme. Quantas vezes eu me lembro de uma ministração que marcou muito a minha vida. Eu era um adolescente, acho que eu tinha uns 13 anos por aí, e um rapaz estava pregando em um culto de jovens, e ele falou exatamente isso. Ele disse assim, eu estou aqui para falar para vocês permanecerem firmes no Senhor.
Quantas pessoas, ele falando, né? Quantas pessoas começaram junto comigo, me incentivaram, me ensinaram na fé, e hoje, quando eu olho para trás, ficaram pelo meio do caminho. Ele começou a caminhar no corredor, e aquela cena dele caminhando no corredor e falando sobre isso, mexeu comigo, me marcou de uma forma que eu nunca esqueci. E ele parava na metade do corredor e ele falava, alguns ficaram na cadeira de trás, e ele andava mais um pouco e dizia, outros caíram no meio do caminho. E ele falando sobre ele ter permanecido firme, sobre ele ter avançado a despeito das circunstâncias. E ele falou o versículo que conduz a minha vida até hoje. Ele diz assim, o que me fez permanecer firme até aqui foi olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Não olhar para as pessoas, não olhar para quem está desse lado, não olhar para quem está desse outro, nem para quem caiu pelo meio do caminho, mas permanecer com os olhos fixos. Sabe, aquilo me marcou tanto. E a minha tristeza em contar esse exemplo hoje é porque esse rapaz, esse homem que contou isso, ficou pelo caminho também. Hoje, anos depois, quando eu olho para trás, ele também não está nesse corredor. Ele ficou atrás no corredor. Ele não permanece avançando. Mas sabe, muitas pessoas, se eu fosse caminhar no corredor e dar o mesmo exemplo, muitas que ficaram pelo caminho, ficaram porque entraram em relacionamentos errados. Quantas pessoas eu vi com propósitos grandiosos, se envolveram com uma pessoa errada. Querido, deixa eu te dizer, não basta a pessoa ser crente. Sabe, porque muitas delas entraram em relacionamentos com pessoas do mundo achando que ia dar certo. E deu muito errado. Mas deixa eu te dizer, tem gente que acha que só estar dentro da igreja é suficiente para você dar a mão e andar junto. E não é. Se não é nem para a gente ter amizade com todo mundo, no sentido de exercer uma influência, quanto mais de se envolver sentimentalmente. A decisão mais importante que você pode tomar depois de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é a pessoa que vai passar o resto da sua vida com você. E quantas pessoas eu vi entrando em relacionamentos que todo mundo que estava ao redor olhava e dizia, rapaz, será que fulano não vê que não vai dar certo? Mas sabe por que entrava? Por causa da carência. Deixa eu te dizer, a carência faz você enxergar um conto de fadas, onde, na verdade, é um grande pesadelo. A carência faz você enxergar amor onde não existe amor. E se eu estou falando isso, eu não sei, assim, eu não planejei, mas eu sei que Deus está querendo falar com alguém. Será mesmo que o que você está definindo a sua vida, conduzindo a sua vida, por causa de um relacionamento, é o que Deus tem para a sua vida mesmo? Será que essa pessoa tem o mesmo propósito? Não importa se está dentro da igreja, querido, precisa ter o mesmo propósito, precisa ter a mesma visão, precisa correr a mesma carreira. Amém? Eu vi muitos casamentos dando errado, eu vi muitas famílias destruídas e eu falei, Senhor, eu quero fazer diferente. Eu quero construir diferente, eu não quero repetir os erros dos meus pais, eu não quero repetir os erros da minha família. Eu quero viver uma nova história. E eu sabia que isso fazia parte do cumprimento do propósito de Deus na minha vida. Porque o diabo quis manchar exatamente a minha área familiar. E eu e o Dani, a gente foi pregar em um congresso de jovens e adolescentes. E, meu Deus, como meu coração ficou grato e feliz por aquilo. O tema do congresso era falando sobre propósito. E quando eu vi a gente naquele lugar, pregando para jovens, pregando para adolescentes, nós dois juntos, eu fiquei, meu Deus, como eu poderia pensar que escolher, lá quando eu era adolescente, escolher dizer não para ficar com fulano, para ficar com cicrano, como eu poderia pensar que as escolhas que eu fiz quando eu tinha 15 anos, 16 anos, pudessem me trazer exatamente para esse lugar que eu estou vivendo agora, influenciando uma geração, junto com meu esposo, caminhando, cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida. Deixa eu dizer, as escolhas que você faz hoje, a sua decisão de cumprir ou não o propósito de Deus hoje, vai afetar não só a sua vida, vai afetar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu poderia ter vivido de qualquer jeito, para mim mesmo. Você pode viver para você mesmo, mas deixa eu dizer, nós não podemos ter mais a nossa vida como preciosa. A gente tem que fazer como o apóstolo Paulo diz, eu não tenho a minha vida como preciosa, eu vivo para cumprir um propósito.
Quando a gente percebe, querido, que o propósito é maior do que a nossa própria vida, a gente entende que a vida de outras pessoas também estão em jogo. Não é só a minha vontade, não é só os meus desejos, não é porque ele é muito bonito, ele é muito lindo, ela é muito maravilhosa, então eu vou aqui, vou entregar a minha vida, vou deixar tudo da minha vida ser conduzida por esse romance, por essa paixão. Não, e o propósito, e as pessoas que também dependem daquele propósito. Um dia eu estava em casa, sentada no meu sofá, olhando assim para minha família, né? Eu falei, meu Deus, eu nunca pensei que pudesse ser tão bom assim, estar no centro da vontade de Deus no que diz respeito à família. Eu posso falar isso porque o Dani não se constrange, nem eu. Mas a nossa família, é muito interessante você ver o que Deus faz, como Deus restaura. Eu não estou falando isso para me promover, querido, eu estou falando para mostrar para você que se Deus foi capaz de fazer na minha vida, Ele é capaz de fazer na sua também. Agora a gente precisa ter consciência de que o que Deus está fazendo tem um propósito, de que o que Deus está fazendo na nossa vida hoje é com o propósito que a gente cumpra a vontade dEle. Mas sabe o que acontece? Muitos crentes é como se eles dessem só a partida no carro, mas não seguissem a carreira, não passassem as marchas seguintes. Como assim, Gabi? Você até aceita Jesus, você dá a partida no carro, mas você não se preocupa mais em descobrir, em saber qual é o plano e a vontade de Deus para a sua vida. Em Efésios 5,17 fala sobre a gente não viver alheio à vontade de Deus. Abre comigo lá em Efésios capítulo 5. Eu quero que você entenda que eu não tirei isso da minha cabeça. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que ele está dizendo em outras palavras? Quem não procura compreender qual a vontade do Senhor é insensato. Não seja insensato, querido, procure compreender. Eu estou falando muito sobre propósito. Você pode estar dizendo, Gabi, eu não sei qual é meu propósito. Eu também não sabia. E como eu faço, o que eu faço para eu permanecer firme no propósito, eu preciso saber qual é o propósito. Como eu faço para saber o meu propósito? A primeira coisa que você precisa fazer, querida, é investir tempo em comunhão, intimidade com o Senhor. Porque foi Ele quem te criou. A gente leu lá em Salmo 139, Ele criou um propósito antes de você. Ele te criou, Ele tem todos os seus dias escritos. Então, investe tempo tendo comunhão com Ele, para que você possa saber aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Como eu estava dizendo em relação a mim e ao Dani, eu não tinha noção. Ainda tem muitas coisas que não são tão claras para mim, mas a gente cumpre o nosso propósito, a gente permanece firme diante cada passo que a gente dá. Peraí, deixa eu formular melhor. Você não precisa querer saber qual é o propósito todo, qual é o plano todo de Deus, para você começar a fazer algo e caminhar em direção daquilo. Até porque acho que nunca Deus vai te revelar o plano dele completamente, senão você seria o primeiro a se assustar e a pular fora. Deus vai mostrando fragmentos, vai mostrando pedaços, vai mostrando, mas uma coisa é certa, querido, mesmo que você não saiba tudo do plano, tem algo do plano que queima forte no seu coração, e isso é o seu propósito de vida. Eu não sei ainda tudo, né, como eu falei, mas eu lembro que, acho que, quando Deus começou a falar comigo sobre uma geração fervorosa. Eu não sabia que um dia eu ia estar liderando adolescente, mas já fazia muito tempo que aquela chama queimava no meu coração. Existe uma geração que eu preciso influenciar. Eu não posso fazer qualquer coisa, porque eu preciso influenciar uma geração fervorosa. Deus conta comigo para mudar o cenário da geração dessa cidade. Deus conta comigo, deixa eu dizer, Deus conta com você. Às vezes a gente vive de qualquer jeito, a gente acha que pode se dar o luxo de viver de qualquer jeito, como se nós fôssemos quaisquer pessoas. Como se a gente não tivesse um dono. Deixa eu te dizer, você tem um dono. Você não precisa, você não deve viver de qualquer jeito, porque você tem um dono. E eu sempre pensava, às vezes as minhas amigas diziam, meu Deus, quando eu era criança, né?
meu Deus, como a tua mãe é rígida. Porque minha mãe não me deixava fazer certas coisas que a maioria das pessoas faziam. Eu tenho uma tia, quem lembra da Ingrid Maia, que ela já veio ministrar aqui? Ela sempre foi a minha tia legal. A tia que ia pedir para minha mãe para deixar eu fazer as coisas, né? Ela me levava para os cantos, aí a gente ia para parque aquático ou para qualquer coisa assim. Aí minha mãe dizia, Maria Gabriela só vai tomar banho na piscina de criança. E eu já sabia nadar, né? Não tem uma criança que quer tomar banho na piscina de criança, tendo uma piscina de adulto, que todo mundo vai tomar banho na piscina de adulto. Aí a tia, eu chamo ela de Berga, é o apelido dela. A tia Berga ia lá na mamãe e dizia, Edna, mulher, deixa essa menina tomar banho na piscina grande, qual o problema, o que é que tem? Aí ela ficava... ela é advogada, ela ficava argumentando com a minha mãe para deixar eu fazer as coisas, né? Aí a mamãe já dizia logo, você vai com a Berga, não diga para ela vir me pedir nada não, que eu não vou negociar com ela não. Porque quando a mamãe negociava com ela, ela ganhava, né? E eu adorava isso. E muitas vezes as minhas tias, as minhas primas, todo mundo falava, Ave Maria, a Edna é muito rígida com essa menina. Meu Deus, a Maria Gabriela não pode fazer nada. A Maria Gabriela isso, aquilo, outro. Um dia já grande, depois eu orando, agradecendo ao Senhor, o Senhor falou comigo, eu sei porque que a sua mãe precisava ser tão rígida e rigorosa com você. Sabe, às vezes a gente acha que a nossa criação está sendo muito rígida, ou você já é adulto, se eu fosse falar com um adolescente, se caberia mais, mas você já é um adulto e você acha que o seu líder de departamento exige demais de você. Ah, mas todo mundo falha, quando eu falho, comigo é mais firme. Deixa eu dizer, talvez o que Deus tenha para a sua vida precise mesmo de um treinamento mais rigoroso. Deus sabia que se não fosse acochado o negócio comigo, não ia dar certo. Não podia folgar demais, senão eu ia me perder. Então teve que ser rígido mesmo. Glória a Deus. Teve um dia já casada que eu fui visitar a minha mãe. Aí eu deitada na cama com ela, né, que o Dani não foi. Aí quando eu olhei, a mamãe estava chorando. Aí eu, oxe mãe, o que foi? Ela, não, tem hora que eu começo a ficar aqui sozinha nessa casa. Aí eu fico chorando, pensando, tanto que eu fui rígida com você, o tanto que eu lhe bati. Eu, mamãe, eu não acredito que a senhora chora por isso, não. A senhora está chorando porque me bateu quando eu era criança. Ela, minha filha, eu fui rígida demais com você. Eu, mãe, pois deixa eu dizer, muito obrigada por a senhora ter sido muito rígida, por a senhora ter me batido, por a senhora ter me corrigido. Não chore não, porque eu só estou aqui onde eu estou, porque a senhora foi exatamente assim. Nem tinha a palavra, mas estava sendo guiado pelo Senhor. Estava sendo um instrumento de Deus para me forjar, para aprender a lidar com as pancadas da vida. Então, pai, mãe, não tenha medo de ser firme com seu filho, não. Você está cooperando com o propósito de Deus para a vida dele. Amém? Então, como eu estava... Já tem 2 vezes que eu vou falar de mim e do Dani e fujo do que eu ia dizer. O diabo, ele tentou pintar um quadro na minha vida, individualmente, e na vida do Daniel. Qual foi esse quadro? Você nunca vai ter uma família. Como a maioria sabe, eu sou filha fora do casamento, e toda aquela história, os adolescentes dizem que a minha vida é uma novela mexicana, né? Quando eu estou conversando com as meninas, elas ficam, meu Deus, tia, eu não acredito, isso tudo na sua vida, meu Deus, é a própria novela mexicana. Porque é tão inacreditável o tipo de coisa que eu passei, que dava um bom roteiro para uma novela mexicana. Mas... hoje eu faço piada, mas por muito tempo eu chorei, eu fui refém de muitas feridas que o diabo causou na minha vida por causa dessa história, né? De rejeição do meu pai, enfim, tudo isso. Então, na minha cabeça, eu era rejeitada, eu tinha muito complexo de inferioridade, eu era um adolescente muito carente, eu sempre queria estar ali, apesar de eu não ter tido vários namorados, eu me envolvi uma vez com uma pessoa e eu tinha uma dependência emocional muito grande, eu queria uma figura masculina. Quando eu terminava o relacionamento com ele, porque ficava indo e voltando, eu queria logo, meu Deus, eu tenho que encontrar alguém, eu precisava daquela, sabe, para não ficar sozinha, carente mesmo. Até que eu entendi que a carência só ia ser suprida com o Senhor, em um relacionamento com Jesus. Porque se você está bem suprido com Jesus, querido, você não vai aceitar qualquer mequetrefe que aparecer na sua frente. Amém? Então, você não vai aceitar qualquer proposta. E graças a Deus que eu entendi isso. Mas o diabo, ele tinha pintado um quadro muito, muito ruim sobre família na minha vida. E, paralelo a isso, na vida do Daniel também. O Daniel, ele foi criado pela avó dele. E até hoje ele não sabe quem é o pai dele. Ele passou a vida achando que o pai dele era uma pessoa. Quando ele era adolescente, ele fez o exame de DNA e viu que aquela pessoa não era o pai dele.
Então, o diabo também pintou um quadro para ele, de que ele não tinha pai, de que, enfim, a história dele, ele conta, esse aqui eu falo porque eu sei que eu posso falar, mas o diabo pintou um quadro assim para ele. Então, o diabo afetou muito a paternidade, quis afetar a paternidade na minha vida e na vida dele. Mas o Senhor é muito bom. Quando a gente nasceu de novo, eu logo entendi, eu tenho um bom pai. E o meu bom pai tem um propósito para a minha vida. E eu nem conhecia o Dani ainda, mas eu decidi. Eu falei, Senhor, eu não vou me entregar para qualquer pessoa. Quando eu falo me entregar, eu nem estou falando só de questão sexual, não, querido. Eu estou falando de sentimento. Eu tinha muito claro no meu coração, não vou deixar que qualquer pessoa toque nos meus sentimentos, que qualquer pessoa tenha acesso à minha intimidade. Porque eu quero um namoro para casar, eu quero uma família, eu quero viver aquilo que eu nunca vivi, eu quero ter uma história nova. E ele, da mesma forma, ele logo decidiu pelo Senhor e falou, eu não vou me envolver com qualquer pessoa. E graças a Deus que a gente se conheceu, a gente namorou, noivou, casou. Tivemos um relacionamento santo, graças a Deus. Temos um bom casamento, mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisou fazer escolhas que muitas vezes foi difícil. A gente precisou permanecer firme no propósito, muitas vezes bambeando ali de um lado e do outro, mas a gente tinha uma consciência. A minha vida, o meu futuro não é o mesmo da minha família. Eu preciso escrever uma nova história, eu preciso cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E família está totalmente relacionado ao propósito que Deus tem para mim e para ele. Hoje a gente tem abençoado muitas famílias, abençoando os filhos. Eu nunca imaginei, eu nunca pensava, às vezes a gente fica conversando, eu fico, meu Deus, amor, a gente nunca pensou que a gente estaria vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Mas foram as nossas escolhas lá atrás que nos trouxeram para cá. Eu estou dizendo isso para você entender, querido, o que você decidiu hoje. Talvez essa história parece que não faz muito sentido para você, porque você já é casado, você já tem uma família, mas deixa eu dizer, o que está faltando você decidir, você dar um passo em direção ao que Deus já falou para você cumprir o propósito dele para a sua vida, para você permanecer firme. Como eu disse, não espere você saber tudo, dê um passo. Sabe qual é uma boa forma de você descobrir o seu propósito e você cumprir e permanecer firme no seu propósito? Servindo na igreja local. Servindo nos departamentos. Ah, mas eu não sei ainda o que Deus quer para a minha vida. Comece a servir, mas eu vou servir em quê? Se eu não sei o que Deus quer, comece a servir em alguma coisa. Você vai ser treinado ali. A igreja local é a fábrica que nos treina, que nos capacita, que nos molda. É mesmo aquele lugar que Deus vai nos moldando. No nosso caráter, no nosso ministério, em tudo. Deixa eu dizer, o seu propósito ele é individual. Deus criou só para você. Não tem outra pessoa fazendo a mesma coisa. Deus é único. Amém? E quando a gente serve na igreja local, a gente tem a possibilidade de ser treinado pelo Senhor mesmo. Talvez você comece servindo no Amadores. E você começa enquanto você está servindo ali, você está sendo treinado, e Deus vai começar a sinalizar coisas no seu coração. Sobre lidar com as pessoas, sobre receber as pessoas, servir nas crianças. Temos tantos departamentos, queridos, nós temos um bom lugar para você servir. E não tem como, eu posso afirmar isso com certeza, não tem como você cumprir o propósito de Deus para você sem servir na igreja local. Porque tudo que Deus faz na terra, Ele passa por pessoas. Então, para a gente cumprir o nosso propósito, a gente precisa servir a pessoas. A gente precisa ser treinado por pessoas, aperfeiçoado por pessoas. Amém? A gente serve a Deus servindo a pessoas. Então, quantas coisas eu precisei ser ajustada? Como eu disse, talvez a sua criação não foi tão rigorosa como a minha, mas hoje você está sendo criado espiritualmente de uma forma mais rigorosa. Porque o seu líder pega no pé, glória a Deus, dê graças a Deus. Você está sendo forjado para cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Queridos, guarda no teu coração, não tem sucesso longe do propósito. Não tem sucesso. Pode ser a melhor proposta que for, não vai te trazer alegria, satisfação, plenitude. Só uma vida no centro da vontade de Deus é que vai te trazer todas essas coisas. O Dani falou algo e é muito verdade. O lugar mais perigoso do mundo, o lugar mais perigoso de Teresina, digamos assim, não é o bairro mais perigoso daqui.
não é o centro lá, o lugar onde tem as facções. Não é. O lugar mais perigoso do mundo é fora da vontade de Deus. O lugar mais perigoso do mundo é uma vida fora do propósito. Ao mesmo tempo que o lugar mais seguro é um lugar de segurança, o centro da vontade de Deus é um lugar de segurança, é uma base sólida para que a gente possa construir e conduzir a nossa vida. Mas deixa eu te dizer, não ache que você vai cumprir o propósito, que você vai ser feliz, que você vai cumprir o plano de Deus para a sua vida, vivendo para você mesmo. O primeiro passo, depois de receber Jesus como Senhor e Salvador, é você aprender a negar a si mesmo. Não tem como, sabe por quê? Sabe por que não tem como você viver para você mesmo e cumprir o propósito? Porque ou você vive para o propósito ou você vive para você. Cumprir, permanecer firme no propósito de Deus para a nossa vida, vai nos levar para esse lugar de desconforto, de fazer diferente das nossas vontades. Será que eu não tinha vontade de fazer medicina em qualquer lugar do mundo? Não é, queridos, o lugar, não são as pessoas, é o propósito. É permanecer firme naquilo que Deus já falou. Então, nós precisamos aprender mesmo a fazer o que está escrito lá em Lucas 6, negar a nós mesmos, negar as nossas próprias vontades. Abre comigo lá em Atos, no capítulo 20, versículo 24. Você está aprendendo alguma coisa nessa manhã, nessa noite, ó? Capítulo 20, versículo 24, diz assim. Peraí, aqui. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqui é o apóstolo Paulo falando aquilo que eu mencionei agora há pouco. A gente não pode ter a nossa vida por preciosa, queridos. A gente precisa mesmo aprender a negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, esmurrar o nosso corpo, se preciso for, não no sentido de bater, mas esmurrar a nossa carne, reduzir a nossa carne à escravidão, entendendo que a gente tem uma carreira para ser cumprida, que a gente tem um propósito, que a gente não vive de qualquer forma. A gente vive para cumprir uma vontade maior do que a nossa. Lá nos adolescentes a gente tem uma confissão, que todos os cultos a gente faz com eles, quando acaba o culto a gente faz uma confissão, a mesma confissão. E uma das coisas que a gente fala é, eu vivo para um propósito maior do que as minhas próprias vontades. A gente precisa ter essa consciência todos os dias, Senhor, eu estou acordando hoje para viver o propósito que você tem para mim, mais do que as minhas próprias vontades. Mas não, acima, eu não vivo para mim mesma. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Sabe, quando a gente vive para as nossas próprias vontades, a gente vive refém, a gente vive em um lugar de escravidão. Não há lugar de escravidão, não há um escravo maior do que aquele que é escravo de si mesmo. Nós não podemos viver escravos das nossas vontades, dos nossos sentimentos. Nós precisamos viver à luz dessa palavra, queridos, essa palavra que me alcançou, que te alcançou. O que fez o seu coração brilhar, o que fez queimar o seu coração e os seus olhos brilharem no dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O amor arrebatador que você entendeu, meu Deus, eu preciso desse Senhor. Sabe, a gente recebe Jesus como único e suficiente Senhor. Ele é o nosso Senhor. Um Senhor diz como as coisas vão ser. Às vezes a gente acha, Deus é meu amigo. Deus é mesmo, o Espírito Santo é meu melhor amigo, é o meu companheiro, é Ele quem me ensina todas as coisas. Mas sabe que Deus não é aquele amigo que você erra e que passa a mão na sua cabeça. Deus é aquele amigo que quando você erra diz assim, ó, eu acredito em você, você pode fazer melhor, mas não é bem por aí. O caminho certo é por aqui. Deus não está, queridos, alisando os nossos erros e querendo que a gente conduza a nossa vida de qualquer jeito, não. Ele não está com raiva. Quando a gente erra, a gente tem um advogado fiel e justo para nos perdoar. Se você está aqui durante essa ministração, você está pensando, meu Deus, eu estou vivendo completamente fora do propósito, eu estou cedendo às minhas carências, vivendo as minhas próprias vontades. Não fica nesse lugar.
Deixa que essa tristeza, glória a Deus por essa tristeza no seu coração. A Bíblia fala sobre uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Deixa essa tristeza produzir arrependimento para que você possa ter uma metanoia, mudar mesmo a rota e começar a caminhar em direção ao seu propósito, permanecendo firme no propósito. Mas não fica nesse lugar de, meu Deus, eu não consigo, eu não sei, eu já tentei. Você consegue, você pode, o Espírito Santo está dentro de você. O propósito foi criado antes, você foi criado para cumprir aquele propósito. Então, as ferramentas que você precisa para permanecer firme, a despeito do cenário, a despeito das propostas, a despeito das circunstâncias, estão dentro de você, queridos. E elas vão chegando de acordo com aquilo que você está correndo. Como eu disse, nós não estamos prontos, eu não estou pronta, você não está pronto. Mas conforme a gente vai servindo na nossa igreja local, conforme a gente vai permanecendo firme no Senhor, as ferramentas vão chegando, os ajustes vão sendo feitos. E a gente vai cumprindo aquilo que Deus tem para nós. E aí você vai ver que aquilo que você considerava grande lucro, não é nada. Se esse grande lucro for comprometer o propósito de Deus para a sua vida. Quando eu falei lá no começo que o propósito precisa nortear toda a nossa existência, eu quero ser bem clara com você, no sentido de que tudo aquilo que você faz precisa ser considerado propósito. Como assim, Gabi, o trabalho que você está? Eu não estou dizendo aqui para você largar tudo, para você jogar tudo para cima. Não estou falando isso. Mas o nosso trabalho, as pessoas com quem nós nos relacionamos, os lugares onde nós vamos, onde nós frequentamos, tudo isso, querido, precisa ser muito bem pesado. Será que isso aqui está contribuindo para eu cumprir o meu propósito ou eu estou me afastando do que Deus tem para a minha vida? Sabe, quem tem consciência do que foi chamado, do porquê veio para essa terra, não vive de qualquer jeito, não faz qualquer coisa, não fala qualquer coisa, não está em qualquer roda de conversa. A gente precisa ter essa consciência. Eu me lembro que, ainda adolescente, várias das minhas amigas me chamavam para determinados lugares. Eu falei, não, eu não vou. Só porque tu é crente, porque tu é da igreja, tua religião não permite. Não é uma questão de religião não permitir. É porque eu sei, porque eu nasci. Eu sei para onde eu vou e eu não frequento qualquer tipo de lugar. Sabe, os meus pais estavam longe de mim. Minha mãe, ela só sabia da minha vida o que eu queria que ela soubesse, o que eu mandava mensagem dizendo o que eu estava fazendo. Eu poderia muito bem, querer ter me desviado, ter vivido do jeito que eu queria, frequentado qualquer tipo de lugar, ficado com qualquer tipo de pessoa, mas eu sabia. O meu temor não era só a minha mãe, eu sempre fui muito obediente, mas o temor principal no meu coração era ao Senhor. Os olhos da minha mãe não estavam sobre mim, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E ainda que eu dissesse à minha mãe que eu estou num lugar e eu estar em outro, o Senhor estava vendo exatamente onde eu estava, exatamente o que eu estava fazendo. Então deixa eu te dizer, não frequenta qualquer tipo de lugar, não veste qualquer tipo de roupa. Ninguém aqui nessa igreja vai chegar e dizer, as mulheres têm que vestir isso, aquilo, outro, você só pode andar assim. Não, a gente não está aqui para trazer usos e costumes, mas a gente está aqui para dizer, olha, você pode ter uma vida guiada pelo Espírito, ser conduzida, dirigida pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo vai te dizer exatamente onde você deve estar, onde você não deve estar. Que roupa você deve vestir, que roupa você não deve vestir. Sabe como é que você faz com a roupa? Se olha no espelho e pergunta, e aí, Espírito Santo, tá massa? Às vezes eu esqueço que eu não estou pregando para os adolescentes, aí eu fico querendo falar igual eu falo com eles. E aí, Senhor, está aprovado o meu look de hoje? Você tem que perguntar, o Espírito Santo é uma pessoa, ele está dentro de você. Sabe, o Espírito Santo está dentro de você 24 horas, e quando você sai com a roupa sensualizando, ele está dentro de você. E aí, que tal sensualizar junto com o Espírito Santo? A gente precisa ter essa consciência, querido. Quando você sai para ter relação sexual fora do casamento, para atrair a sua esposa, o Espírito Santo está lá dentro de você, vendo aquela cena todinha. Quando você está conversando com uma mulher que não é a sua esposa, ou um rapaz que não é o seu marido, Deus está vendo. E Ele não está vendo de fora. Porque ele poderia estar olhando assim, você fazendo. Só perto já era constrangedor demais. Ele está dentro. Ele está participando do que você está fazendo. Quando a gente tem consciência da presença que habita em nós, querida, a presença que nós carregamos, nós não vivemos de qualquer jeito, a gente permanece firme.
Mesmo que você possa errar o alvo, mesmo que você caia, você tem uma consciência ali muito forte. Eu preciso me arrepender, eu preciso recalcular a rota, eu preciso permanecer firme no propósito. E eu queria dar uma atenção, a gente já vai finalizar, para essa palavra permanecer. Permanecer me lembra perseverar, e perseverar, querido, é algo que a gente faz quando a vontade passa. Ninguém persevera com vontade. Com vontade a gente vai lá e faz. Mas quando a vontade sai de cena, a perseverança entra. E é isso que eu queria que você entendesse do propósito. Você não vai cumprir o seu propósito só quando você tiver vontade. Quando você estiver pingando o óleo da unção, você está cumprindo o propósito. Não. Quando você está lá fora, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família, é ali que você precisa perseverar em guardar aquilo que o Senhor te confiou, em cumprir o plano, a vontade de Deus para a sua vida, em permanecer firme no propósito de Deus. Aquilo que Deus falou para você e para mim, querido, uma palavra de Deus precisa ser suficiente para estabelecer as nossas raízes, para estabelecer a nossa vida, para que a gente fique firme, que a gente não fique balançando de acordo com qualquer vento ou doutrina. A gente precisa permanecer, firmar os nossos pés, firmar a nossa vida na rocha que é a palavra de Deus. Ah, porque eu estou cansada. Ei, quem está cansado não desiste, quem está cansado descansa. E a palavra fala que Ele é o descanso para a nossa alma, Ele é refrigério. A palavra diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Você está muito cansado, você precisa de descanso, você não precisa de desistência. Amém? Então nós precisamos aprender mesmo a permanecer firme, mesmo a perseverar. Eu gosto muito da história de José, não vai dar tempo eu abrir lá, mas José foi alguém que permaneceu firme no propósito. Independente do cenário, Deus deu uma palavra para José e ele falou para os irmãos dele. Ele contou, você sabe a história, ele foi vendido como escravo, mas quando ele estava lá, querido, ele podia ou não podia, ele já estava em uma terra que não era dele, não tinha ninguém vigiando ele. O que Deus falou só para ele. Não foi nenhuma palavra que chegou assim, um profeta que se levantou e deu uma palavra para ele. Deus falou só com ele, que ia levantar, que ia falar. Deus falou com ele, Deus deu a visão para ele. E ele guardou aquele propósito, ele guardou aquela visão. O que Deus já falou que você vai fazer, que você não está guardando, querido. O que Deus já falou comigo e com você, que nós precisamos nos posicionar, firmar os nossos pés naquele propósito. O que queima no nosso coração, qual é a razão da nossa existência. Se um crente não sabe por que nasceu, ele está vivendo por quê? A gente não pode achar que a gente nasceu só para vir para o culto de domingo, sentar, esquentar uma cadeira e ir para casa. Isso a gente fazia na religião anterior, mas tem gente que muda o endereço só da igreja. Que o culto é só uma tradição do domingo. Que às vezes nem os filhos traga seus filhos para a igreja, eles precisam ouvir o que você está ouvindo. Não, querido, o propósito não importa se você é novo, se você é velho, se você é adolescente, casado, solteiro, viúvo, não importa. Você tem um propósito e você precisa cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E esse propósito não é só você vir para a igreja, sentar no banco e pronto. José tinha um propósito muito claro na vida dele e ele foi para a prisão, virou escravo, fez todos os cenários piores que podiam se apresentar para uma pessoa, se apresentaram para ele, mas ele tinha consciência do propósito, ele não negociou o propósito, ele permaneceu firme. Ele permaneceu naquilo que o Senhor já tinha falado para ele. Ainda que ninguém ao redor dele soubesse, ele perseverou. E você sabe o fim da história, não só ele foi alcançado. Quando eu e você permanecemos firmes no propósito, o sucesso não chega só para nós, querido, chega para quem está perto. Afeta as pessoas que estão perto, afeta o cenário, afeta o trabalho, afeta a família. Os irmãos dele venderam ele como escravo, mas os irmãos dele foram abençoados porque ele permaneceu firme no propósito. Não importa se alguém puxou o teu tapete, permanece firme, que até quem puxou o tapete vai ser abençoado no final. Mas a gente tem Esaú, por outro lado, que negociou o propósito. É o último versículo que eu vou ler, eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 31. Olha o que essa palavra que Esaú fala.
É o que a maioria de nós, quando negocia o propósito, é o que a gente pensa. No versículo 31... Peraí, eu acho que eu abri no capítulo errado. Capítulo 25, versículo 31. Aqui. No versículo 29, vamos do 29, diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: eu estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Olha só o que Esaú fala. Ele está dizendo assim: rapaz, Jacó, né, dizendo assim: eu lhe dou esse cozido. Me venda logo o seu propósito, me venda logo o seu direito de primogenitura. E olha o pensamento que Esaú tem, querido, que muitas vezes nós temos. Ele diz assim: ó, meu filho, eu estou a ponto de morrer. Do que me serve propósito? Do que me serve primogenitura? Vai me servir de quê? Se eu estou prestes a morrer de tão cansado. Eu estou tão cansado que eu estou para morrer. Eu preciso é comer. Sabe, às vezes a gente está exatamente assim: do que me serve servir na igreja? Vai valer de quê eu me sacrificar para cumprir algo que Deus falou? Se eu estou para morrer aqui nessa pressão, diante desse cenário, eu preciso ceder a essa circunstância. Ei, você não precisa ceder a essa circunstância se esse preço que você vai pagar é o preço do seu propósito, é o preço do chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? A gente não pode ser como Esaú, que diz assim: ó, vai me valer de quê esse direito da primogenitura se eu já estou morrendo? Quantas vezes a circunstância, o cenário nos aprisiona de uma forma que a gente olha ao redor e a gente não consegue enxergar o propósito, a gente só consegue enxergar o cenário e a gente cede, a gente negocia. E Esaú negociou o propósito de Deus. Hoje era para a gente falar o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas porque ele estava com fome. Ele não ia morrer de fome não, querido. Sabe o que era isso aqui? Era a necessidade da carne falando mais alto do que o propósito de Deus. Então, não negocia o propósito, permanece firme, persevera, sede perseverantes. A nossa perseverança tem que ter ação completa. Amém? Você pode ficar de pé? Eu oro para que você realmente entenda que a sua vida não pode ser mais conduzida pelo que você sente ou pelo que você vê, mas por aquilo que Deus já falou ao seu respeito. Amém? Tem alguém aqui no nosso meio que nunca fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida? Esse é o primeiro passo para você descobrir a vontade de Deus para você. Para você ter sucesso na sua vida, você precisa ter um encontro com seu Criador. Você precisa ter um encontro com aquele que se entregou por amor a você. Tem alguém nessa manhã que até já tem Jesus no coração, mas nunca confessou publicamente que Ele é o seu único e suficiente Senhor? Amém? Tem alguém que já recebeu Jesus, mas que se afastou, se distanciou e hoje deseja se reconciliar? Aleluia. Alguém que está com algum sintoma de enfermidade, deseja receber imposição de mãos para sair daqui curado? Aleluia. Um povo salvo, curado. E tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Quer sair daqui cheio? Uma forma de você entender, descobrir o propósito de Deus para a sua vida é orando em outras línguas, tendo comunhão, intimidade, ouvindo aquilo que Deus quer comunicar ao seu coração. Se você nem sabe o que é isso, é porque você precisa. Todos salvos, curados e cheios do Espírito. Aleluia. Então sejam abençoados, queridos, na prática dessa palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus, palavra maravilhosa. Fomos chamados para um propósito, amém? E antes de encerrar nosso culto, eu queria indicar algumas literaturas baseadas no tema, né, que a Bíblia ministrou. E o primeiro deles é Chamados por Deus, de Kenneth Hagin. Um livro maravilhoso para que você possa entender realmente para que você foi chamado e onde você pode se encaixar. Temos esse outro livro também
que é de Kenneth Hagin, que é Planos, Propósitos e Práticos, um livro maravilhoso. Esse livro você tem que ler, como diz o pastor, pelo menos umas 2 vezes ao ano. Esse livro aqui tem coisas preciosas. E esse de Tony Cook, O Fim da Igreja Espectadora. Realmente nós precisamos nos aprofundar nesse tema, porque Teresina, ela precisa da gente. Então nós fomos chamados com um propósito, nós somos chamados realmente para espalhar essa palavra da fé, e Deus conta conosco, amém? Então essas 3 literaturas, depois você passa ali no Verbo Shop, adquire elas, e mais alguma, com certeza você será grandemente abençoado, amém? Para os nossos visitantes, você que chegou, ali atrás nós temos a nossa equipe, está assinando ali com a mãozinha levantada ali ao final, então você pode se ir juntamente com eles. Lá tem uma sala preparada para você, especialmente para você, vai ser rapidinho. A gente só quer conhecer e demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão por você estar aqui. E você que trouxe o visitante pode ir juntamente com ele, para que ele não fique deslocado, amém? Lembrando que as inscrições do VIPS Camp já está aberta, então você pode passar ali no nosso balcão de formação, fazer a sua inscrição, e também a inscrição para o discipulado. Então você também pode passar e fazer também logo a sua inscrição e garantir a sua vaga. E lembrando que sexta-feira, dia 30, nós temos o dia do visitante Rema. Então você está convocado para estar aqui e trazer convidados. Será uma noite maravilhosa. Amém? E por último, e não menos importante, nós temos a cantina do departamento de música. Eles prepararam algo maravilhoso para você. Então você não vai precisar fazer comida em casa e nem comprar em outro lugar. Você vai passar aqui na nossa cantina, abençoar esse departamento que nos serve tão bem e ser abençoado com uma comida, um arrumadinho maravilhoso, está daquele preço, daquele jeito, e com certeza você também será abençoado. Amém? Glória a Deus. Creio que é só isso. Vamos encerrar o nosso culto. Então, gente, vão na graça e na paz, seja abençoado na prática dessa palavra, uma semana extraordinária, poderosa, Deus nos surpreendendo, e como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar com boas notícias em nome de Jesus. Então,